Ultimamente, principalmente nas redes sociais, se discute muito o espectro político que o nazismo pertence. Se é à esquerda ou à direita. Por incrível que pareça, essa discussão não encontra muito terreno em outros lugares do mundo. Mas no Brasil atual, volta e meia se torna uma arma de ataques políticos e inverdades. Alguns afirmam que o nazismo e o socialismo são basicamente a mesma coisa. Mas será verdade? Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, já vou deixar bem claro no início do vídeo. Tudo que eu falo aqui tem referência de historiadores e cientistas políticos. Inclusive, deixo tudo citado na descrição. Não faço meus vídeos com base em achismos. Como eu falei anteriormente, o Brasil é um dos únicos lugares que essa discussão, se o nazismo é de esquerda ou direita, ainda prospera. Entre os historiadores, tanto nacionais quanto internacionais, é bem hegemônica a concepção que o nazismo é de extrema direita. Existe uma pequena parcela que defende a ideia do nazismo ser uma terceira via entre a esquerda e a direita, mas isso não encontra muitas bases teóricas. A discussão chega em um nível tão absurdo que em 2018 a embaixada alemã no Brasil publicou um vídeo sobre a posição da Alemanha em relação ao seu passado histórico, e as posições são tomadas para evitar novas tragédias políticas e humanitárias, como foi a ascensão do nazismo. Quando eles falam que esses movimentos nacionalistas e o nazismo está dentro dessa categoria são de extrema direita, os cientistas políticos formados pelo Facebook foram até as redes da embaixada alemã corrigir, falando que o movimento é de esquerda. Sério, galera, eu queria ter a autoestima desses caras. Deve ser legal pensar que com meia dúzia de memes do WhatsApp, ele já tem autoridade para corrigir a embaixada alemã quando ela fala sobre a própria história da Alemanha. E olha que isso não fica restrito às redes sociais. O nosso ex-ilustríssimo chanceler, Ernesto Araújo, escreveu em um blog pessoal que o nazismo é de esquerda. E o presidente Bolsonaro, depois de uma visita a um museu em memória às vítimas do Holocausto em Israel, questionado por jornalistas, afirmou que concordava com o ministro. No terceiro dia da viagem oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Memorial do Holocausto e disse que não tem dúvidas de que o nazismo foi um movimento de esquerda. Veja com Sérgio Uti. O tema nazismo tem sido usado com frequência pelo ministro das Relações Exteriores. O chanceler Ernesto Araújo afirmou em seu blog pessoal que trata-se de um movimento de esquerda, mas o site do Memorial do Holocausto, que ele tinha acabado de visitar, diz que a origem do nazismo está em grupos radicais de direita, mesma interpretação do governo da Alemanha. Apesar das evidências, o presidente defendeu a versão do ministro. O nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Detalhe importante, o museu visitado em Israel é taxativo ao afirmar que o nazismo é de extrema direita. Talvez Bolsonaro tenha perdido esse detalhe na visita. Mas da onde surge esse tipo de afirmação? Que o nazismo é de esquerda ou se aproxima do socialismo marxista? Na maioria dos casos, os argumentos para defender essas ideias resumem-se a dois pontos. O primeiro é o nome do partido, por conter a palavra socialismo. E o segundo ponto é que a atuação do Estado nazista acabaria aproximando ele da esquerda política. Primeiro, então, vamos falar do nome. O termo nazismo vem da sigla Nazi, que em alemão significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Galera, não é porque tem socialismo no nome que significa
que o partido segue as diretrizes do socialismo proposto por Marx. Na realidade, isso é bem comum na política. Se essa for a lógica, então podemos afirmar que a República Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, é uma democracia? Se o nome fosse algo que expressasse a absoluta identidade de um partido, o PDS, Partido Democrático Social, o atual PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PPS, Partido Popular Socialista, seriam de esquerda ou de extrema esquerda no Brasil. E qualquer um que entende um mínimo de política brasileira sabe que é muito pelo contrário. Basear o espectro político de um partido só pelo nome é de uma infantilidade muito grande. Sério, galera, torna a discussão muito rasa e demonstra profundo desconhecimento histórico. É a mesma coisa que confrontar um biólogo dizendo que o peixe-boi, na realidade, deixa pra lá. Tá, mas por que então esse termo aparece no nome? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o partido nazista, foi criado a partir do Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado por Anton Drexler. E desde sempre esse partido era anticomunista e antissemita, tentando combater o marxismo e os levantes comunistas na Alemanha. Quando em 1920 Hitler toma a liderança do partido, ele faz a transformação do nome com a clara intenção de criar um partido de massas, com a continuidade de ser radicalmente antissemita e antimarxista. O partido era fundamentado na superioridade racial e qualquer questão referente à classe ou internacionalismo, que é tão importante para os partidos de cunho marxista, eram consideradas posições inimigas e deveriam ser combatidas. É bem claro que Hitler considerava o socialismo marxista e o judaísmo inimigos. Esse aspecto é importante, o desprezo pelas minorias. Vários grupos de extrema-direita e nacionalistas atuais ainda nutrem esse desprezo. Grupos neonazistas existem até hoje. Inclusive, a dica que eu dou para quem ainda acha que o nazismo é socialista, infiltre-se em uma reunião e chame um neonazista de comunista. Aí depois me diz o que eles vão fazer com vocês. Agora vamos falar da atuação do Estado e o tamanho dele no nazismo. E de fato, tanto o nazismo quanto o fascismo italiano, o Estado é forte e bem atuante. Isso porque a ideia era ser contrário ao liberalismo. O nazismo sempre foi antiliberal e se aproximou das grandes empresas justamente por ser contra a luta de classe e contra os sindicatos que cresciam na Alemanha naquele período. Tinha também o discurso de expansão econômica baseado no militarismo, o que agradava as grandes corporações. O discurso era estabelecer um Estado radicalmente hegemônico, eliminar as raças inferiores e combater grupos que falavam da luta de classe. Não se falava em abolir a propriedade privada e nem a coletivização dos meios de produção, ao contrário das teorias marxistas, que é baseado nisso. Eu tenho inclusive um vídeo no canal falando sobre direita e esquerda. E de fato, geralmente o Estado na concepção econômica da esquerda é maior e mais atuante, porém sempre com tendências a reduzir desigualdades sociais. A direita tende a achar a desigualdade algo natural e tem tendência em ter um Estado menos atuante, mas isso não é uma regra. No próprio vídeo eu falo da complexidade de analisar essas conjunturas e dou o exemplo da ditadura militar no Brasil, que teve um Estado atuante, presente na economia, e ninguém vai dizer que os militares eram comunistas. O antigo governo franquista, na Espanha, também era estatista, antiliberal e favorecia uma espécie de capitalismo a serviço dos interesses nacionais. Para quem quiser conferir o vídeo, vou deixar o link na descrição. A grande característica do nazismo, então, era construir um Estado arianizado na economia, com grandes empresas genuinamente alemãs e que se configura em um Estado corporativista, com um modelo capitalista estatal, logo antiliberal. Vale lembrar que o nazismo cresce na Alemanha justamente com a crise de 29, uma crise que atingiu em cheio países com o modelo liberal. Logo podemos afirmar o seguinte: o nazismo é distante da direita liberal, ele é de extrema direita. Então também é diferente da direita liberal. Da mesma forma que é distante da esquerda. O
conspiracionismo nazista também foi um fator importante, segundo o qual existia um complô judaico-marxista. Então, ser de esquerda era ser vinculado a esse complô judaico-bolchevique que tentava dominar o mundo, segundo os nazistas. Vale lembrar também a perseguição a membros do Partido Comunista Alemão e a sindicalistas, quando Hitler assume como chanceler em 1933. No final de fevereiro de 1933, o Reichstag, que é a sede do parlamento, é incendiado, por causas que até hoje não são bem esclarecidas. O regime nazista logo coloca a culpa nos comunistas e começa uma perseguição sistemática. No dia 15 de março de 1933, o Partido Comunista Alemão foi proibido e a SA, tropa de assalto nazista, começou a sequestrar, torturar e matar, confinando em campos de concentração o mais rápido possível todos os críticos ao regime. O cientista político alemão Kai Michael Kinkel, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisador associado do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, afirmou para o portal alemão Deutsche Welle que nunca tinha visto essa discussão sobre o nazismo ser de esquerda na Alemanha. E ele ainda completa: lá é muito simples, trata-se de extrema direita e pronto. Essa discussão sobre ser de esquerda ou direita parece existir só no Brasil. Se você perguntar para um neonazista na Alemanha se ele é de esquerda, vai levar uma porrada. Então nem precisa ir na reunião como infiltrado, como eu falei antes. Essa já é a resposta. Mas a constatação de Kinkel que mais demonstra a realidade é que essa falsa polêmica escancara que o ensino de história no nível básico precisa ser revisto no Brasil. Também mostra uma profunda manipulação dos fatos e um desprezo pelo conhecimento entre alguns setores políticos e econômicos. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar e deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube e a gente a continuar o nosso trabalho. Me siga também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!